filmes que não fazem sentido. Parte 1. Listas. Palavras. Quem foi que olhou para uma mesa e pensou, isso aqui tem cara de mesa, hein? Aquelas frutas de plástico, sabe? Pra botar em cima da mesa. Roupas que não tem bolsos. Sim, até camisas e cuecas. Rotina. A vida é muito curta pra viver no replay, no replay, no replay, no replay, no replay. Créditos rolantes quando o filme é feito por uma pessoa só. Cinema. É caro, ainda mais com o preço da pipoca, que não faz sentido. E só dá pra ver um filme. Eu queria que fosse tipo um open bar de filme, mas não sei se isso vai fazer sentido também. Agora eu tô uma onda de filme parte 1, parte 2, mas não fala nada no cartaz. Você entra e só descobre no final que na verdade pagou por um filme, mas vai levar só metade. E nem ganha um voucher pra quando sair a outra parte. Quer ver o final da história? Paga de novo. Às vezes tem gente tossindo, bebê chorando, e o bebê tá literalmente cagando pro filme. Então não faz nem sentido ele estar ali. Mas se não tem com quem deixar, acho que não faz sentido deixar de ir no cinema por causa disso também. Mesmo assim, é mágico entrar numa sala escura e viver toda uma existência em 2, ou 3, né, horas. Aí você sai, mas aquela vivência continua contigo, e você mal pode esperar para repetir a dose de magia. Magia não faz sentido. Droga também não. Tem filme que é uma droga, mas eu gosto mesmo assim. Além de droga, é um esquema de pirâmide. Você vê muito e aí começa a querer fazer, aí os outros vão ver e corre o risco de alguém sair inspirado e querer fazer também. Esquema de pirâmide não faz sentido. E se você acha que falar da magia do cinema e da lição de moral é piegas, prepare-se para a parte 3. Mas não faz sentido falar isso, né? Vai que você estava gostando, aí eu te ataquei de graça. Atacar os outros de graça não faz sentido. Parte 3. O quanto que eu amo ela. Não amo ela, porque faria muito menos sentido. Artisticamente não faz sentido, porque poucas coisas são mais bregas do que o amor meloso e apaixonado. Mas faz menos sentido ainda não viver e expressar esse amor por causa do que os outros podem pensar. Fora que tudo que é brega é muito bom. Então, se amor é brega, é bom também. Não faz sentido biologicamente porque provavelmente a gente nem vai ter filhos, tirando nossos bebês. E talvez nem faça sentido chamar 2 seres inocentes vivendo em cárcere privado de filhos. Mas olha como eles ficam fofos de chapeuzinho. Hoje o lobinho vai de cangaceiro pra creche. Em 2010 eu cheguei da escola, fui no banheiro e joguei as meias sujas dentro da privada. Levou bem uns 5 segundos pra ficha cair. Pelo menos eu não mijei no cesto de roupa suja. Coisas que faço nos dias normais. Passo os dias fazendo coisas que às vezes não percebo, que são um pouco repetitivas. Eu percebo que corto pão na diagonal porque o meu pai fazia assim pra mim quando eu era criança. Junto copos de água na minha cabeceira e elas costumam se encher de formigas suicidas depois de um dia ou mais. Acumulo roupas e roupas na minha cômoda, até eu me incomodar e finalmente guardar tudo. Eu sempre uso a mesma sandália,
mesmo tendo vários sapatos. Eu sempre coço meu olho depois de passar maquiagem. E acaba ficando tudo borrado. Eu pego todo dia o mesmo ônibus, no mesmo ponto. E aí eu fico imaginando quem tá esperando junto comigo pra fazer companhia. E aí eu sempre tenho que pegar minha carteira correndo na catraca. Eu esqueço de separar o Rio Card antes de entrar no ônibus. Aí a galera fica esperando. E aí eu fico, pô, desculpa, pode passar na frente. Esse tipo de coisa. Eu como quase todo dia o açaí que vende do lado da minha casa, porque ele é muito bom. E tem bom custo-benefício. E é, sei lá, viciante. Eu sempre marco as coisas feitas na minha agenda. Acho que todos os dias, pra mim, é muito prazeroso. De vez em quando eu gosto de ver o mundo de cima. Gosto de parecer pequena. Os carros passando, as avenidas, as pessoas, muitas pessoas. Às vezes eu paleto as minhas roupas com minhas coisas. Meu celular, meu caderno, uso a mesma cor. E aí tá o segredo. Acho que eu percebo algumas pequenas alegrias da vida. Um sorriso, uma música, um carinho. E aí, se esses dias são os normais, quais seriam os dias anormais? Acho que quando a cabeça tá tão cheia que eu não percebo todas essas coisas que eu faço. Talvez eu nem perceba, talvez isso aqui esteja sendo um exercício para eu notar nas minhas repetições compulsórias, compulsivas, mas que também são legais, acho que criam personalidade. É isso. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music.
Uma carta a Joana. Faz muito tempo eu não escrevo uma carta. Lembro que de criança eu escrevia carta para as minhas amigas e amigos na escola. Era a nossa forma de comunicação. Um misto de brincadeira com cumplicidade. Até agora tenho algumas cartas que eu guardo das minhas amigas e amigos. Para quem não sabe, eu nasci no ano 86. Vivi a transição do mundo analógico ao mundo digital. Lembro a primeira vez que eu tive acesso a uma computadora. Ela era grande e extremamente lenta. Eu, na verdade, na escola, comecei fazendo trabalhos com máquina de escrever. E foi só depois de uns 3 anos que meus pais compraram nosso primeiro computador. Depois de alguns anos de ter acesso a um computador sem internet, onde o Word e o PowerPoint eram os programas de maior utilidade que nós usávamos na época, chegou a internet. A conexão à internet era discada. Era uma forma de acesso à internet que utilizava a rede telefônica tradicional para estabelecer uma conexão. Era comum que quando alguém da família precisava usar o telefone, a conexão caía. Lembro que depois nós comprávamos a internet com cartões. Eram uns cartões que davam um código e demorava... Você tinha que colocar o código no computador e demorava um tempão em fazer a conexão. Aí tínhamos de entre 30 minutos a 1 hora para usar a internet antes da conexão cair. Nessa meia hora, com a internet extremamente lento, tínhamos que resolver tudo o que precisava ser feito na internet. Na verdade, naquele momento, tudo o que a gente fazia na internet vinha mais da curiosidade, do querer descobrir o que era essa nova ferramenta. Lembro até hoje o primeiro trabalho que fiz usando a internet. Foi na escola. Foi um trabalho sobre a Bielorrússia. Tudo feito em pesquisa de Wikipédia. E foi incrível poder imprimir imagens da Bielorrússia em papel. Depois eu as cortei e fiz uma colagem no trabalho escrito em Word também impresso. Foi nesse momento que a carta deixou de ser carta e se tornou um Messenger. E foi por aí, nessa época, que eu abri o meu primeiro e-mail em Yahoo. E-mail que, aliás, eu uso até hoje. Foi também nesse momento que a carta se transformou. Agora na caixa postal física, o que chega são boletos e algumas cobranças do banco. A primeira vez que eu saí do meu país, eu tinha 20 anos. E ainda nessa época, eu recebia cartões postais. Tanto das minhas amigas que tinham viajado para outros lugares, quanto da minha família, que me escrevia desde o Equador. Eu escrevi também cartões postais. Eu os enviei desde a Europa, lugar onde eu estava nesse momento, até a minha cidade natal, Quito. Nessa época ainda, o e-mail com os cartões postais coexistiam. E foi só uns anos depois que o papel também mudou. O lugar da comunicação mudou. As formas. Tudo mudou. Em uma mesma vida, sem nem chegar na metade de um século, eu já fiz visita por telefonema. Telefonemas que duravam horas. E agora, nem telefone fixo eu tenho. E às vezes, fico estranhada e até ansiosa quando recebo uma chamada de alguém sem prévio aviso. Eu fico me perguntando se a carta, e o papel, e os livros, e os cartões postais já passaram por tantas transformações. Que mais virá pela frente? O que você acha, Joana? O que virá pela frente?
Rio de Janeiro, última semana de maio de 2025. Querido Bruno, oi. Eu te escrevo essa carta em forma de vídeo para te contar algumas coisas que andam passando pela minha cabeça. A Fernanda me fez uma carta também e ela me trouxe algumas reflexões sobre a infância e o uso das tecnologias, questões que talvez eu não reflita tanto. Sinto que a gente vive e faz as coisas de uma forma tão mecânica. Às vezes a gente esquece que há pouco tempo atrás não era assim. Eu penso principalmente na forma que usamos as coisas que a gente tem acesso, né? Tipo as câmeras, os celulares. Eu fui ter meu primeiro smartphone acho que com uns 12 anos, que já é nova, né? Mas antes disso não era assim tão popular. Mas como de 10 anos pra cá tudo isso mudou tanto, né? Eu lembro do que a gente conversou naquele dia do museu. Como a gente gosta de olhar as pessoas fazendo as suas coisas, vivendo as suas vidas. E eu gosto que sempre que eu te vejo pelos cantos você tá com o celular na mão, tentando captar algum momento, assim. Então acho que talvez a tecnologia tenha ajudado a gente, que gosta de eternizar as nossas vivências. Eu, por exemplo, me sinto uma pessoa constantemente nostálgica, porque eu gosto de rever os registros, porque eles me fazem sentir algum resquício daquele dia. E acho que a gente tem isso em comum, talvez. Essa constante vontade de congelar o tempo. Talvez transformar os momentos em outros momentos pra gente lembrar daquele momento de outro jeito. Não sei se deu pra entender, acho que ficou meio confuso. Mas eu lembro de você falar um dia o tanto que você queria fazer cinema, contar histórias. E acho que o filme tem esse poder de gerar esse encantamento, né? Talvez transformar o nosso dia a dia em cinema seja um poder, né? Uma coisa poderosa, assim. Eu agora, por exemplo, vou começar a falar sem roteiro. Eu acho que é pra pensar um pouco sobre a carta ser esse mecanismo de poder transformar os nossos pensamentos em palavras. Talvez a narração com essas imagens faça algum sentido, ou talvez não também. Mas o que eu quero descrever e talvez fazer você pensar e fazer pensar a gente junto é por que a gente faz isso, né? Por que a gente tem toda essa ânsia de se juntar e de querer fazer cinema junto? Talvez nos inspirar juntos também. Acho que a arte move, né? E ela nos faz ter essa vontade de viver os dias para poder documentar os dias, pra gente poder reassistir os nossos dias e continuar fazendo essa magia acontecer dentro da gente e talvez que a gente possa gerar isso pros outros, né? E isso é mágico, assim. Mas me conta, o que você acha disso tudo? O que você acha dessa coisa de usar o celular, usar as tecnologias pra poder fazer o que a gente gosta? Você acha que isso é maneiro? Talvez aumente o nosso tempo de tela. Mas enfim, espero que você receba essa carta bem e espero você na semana que vem também. É isso. Querida Paula, como você tá? Tudo bem? Foi assim que a Joana começou a carta dela, então acho que é assim que a gente começa uma carta, né? Bom, eu tô gravando isso aqui no caminho da nossa oficina, porque eu acho que ali na frente tem algumas coisas que você vai gostar de ver. Esses dias eu lembrei de um caos, acho que você, mais do que ninguém, vai entender e talvez até me ajudar a entender melhor esse caos. Na época da faculdade, teve um dia que a gente saiu, o grupo, todo mundo junto, né, da aula. E a gente ia sair pra comer na lanchonete. Aí a gente passou do lado de um valão, tipo esse. E lá embaixo tinha uma garça, tipo essa. Então eu virei pra uma menina que tava do meu lado e falei, que coisa linda, né? Tão majestosa e tal. Ela virou com a cara esquisita assim, não entendeu o que eu tava falando. A garça? É, garça, olha só. Mas garça é bicho de valão. E a gente prosseguiu o resto do caminho e o resto
do lanche inteiro, discutindo junto com o pessoal. Primeiro se a garça era um bicho bonito, majestoso, elegante ou não, o que é um absurdo, porque obviamente é, né? Mas também se o lugar onde ela estava influenciava nessa construção da grandiosidade, da elegância dela. Pulando para uns anos depois, muitos anos depois, na verdade, eu já aqui no Andaraí, passeando com o Lobinho e a minha esposa, e a gente novamente passou por uma garça, e aí eu lembrei dessa história que eu acabei de te contar. E do outro lado vinha uma criança com a mãe, e ela apontou: olha mãe, olha que lindo, passarinho. E a mãe deu uma leve puxada na criança e falou: não, isso daí é bicho sujo, tá no lixo, olha. E aí, né, aquilo trouxe de volta essa memória. E quando eu entrei na oficina e a gente estava se apresentando, você comentou dessa garça. Inclusive, como ela tá? Deu notícias. Peraí que eu vou atravessar a rua. Aí, na hora que você falou da sua garça, eu lembrei pela terceira vez dessa história. Eu acho que 3 vezes já é um número considerável para um acontecimento tão pequeno, né? Então, eu resolvi te escrever, gravar. Como é que se chama, né, uma carta quando é um filme? Bom, falando sobre isso, queria saber a sua opinião. E, bom, a gente está chegando onde eu queria chegar. Acho que você vai gostar dessa visão. E olha só que curioso, né? Tem novamente, as crianças sempre adoram as garças, né? Elas são mais inteligentes. Uma criança com a mãe, uma criança com o pai, e dessa vez estão todos admirando as garças nesse belíssimo gramado e tal. Talvez uma garça sozinha possa deixar dúvidas, né? Mas quando ela se junta com outras como ela, acho que a visão é bonita demais para ser ignorada. E é um mundo complexo, né? Garças aí saíram dos valões, dos seus subsolos e têm feito trabalhos. Algumas trabalham como atrizes, fizeram até alguns papéis aí importantes. E eu ouvi falar que recentemente já tem até garça diretora de fotografia. Ele tá bem em cima, né? Aí faz sombra, o cara vai ficar cheio de sombra. Já tá ensaiando a cena do apagão? Tchau. É isso. Fim. Não sei se você conhece a UERJ, mas apresentando a UERJ seguindo o fluxo do meu trabalho, né, o caminho do meu trabalho e do trabalho para a Coarte todas as terças-feiras no nosso curso. Então aqui apresento a UERJ, o portão principal. Não sei se você sabe, mas é o portão 5. Aqui é a entrada principal da UERJ, onde tudo acontece, onde os carros saem. E aqui que começa a minha caminhada quando eu chego na UERJ. Então, entro pelo portão 5 e vou caminhando pelos estacionamentos. Como eu trouxe naquele vídeo Coisas Que, eu reparo essa natureza quase diariamente quando eu estou chegando no trabalho. Então, eu faço esse caminho, ouvindo a minha música, entrando num universo paralelo até chegar no meu trabalho. Aqui a gente está passando pela garagem da UERJ, não sei se você sabia que tinha. Aqui a gente vai passar, depois da garagem, essa escadaria conhecida na UERJ, que leva a gente para o prédio principal, que é o João Lira. E sim, agora a gente já está olhando o prédio onde eu trabalho, o famoso Haroldo Lisboa. Apelidamos esse prédio
pequeno de Haroldinho. Então esse é o famoso Haroldinho na UERJ. E aqui é a parte que eu saio do Haroldinho todas as terças-feiras para ir para o nosso curso, na Coarte. Então, eu vou mostrar para você um pouco do caminho. Saindo do Haroldinho, eu pego essa rampa, essa rua que deve ter um nome como as outras, mas essa aqui eu não vi placa, então eu não sei. Vou andando entre os carros, vou andando olhando para o prédio principal. E, é claro, sempre uma árvore no meio do caminho, uma natureza no meio do caminho, onde chama a minha atenção. Então aqui eu tô caminhando, eu não sei se você já fez esse trajeto em algum momento, se não, recomendo, é interessante. Então eu vou fazer exatamente o caminho que eu faço. E aí a gente repara a copa dessas árvores junto com o prédio. Agora a gente vai passar num pseudo mergulhão e vamos seguindo. E aí aqui eu vou passando entre os carros, vou observando a natureza. E daqui a gente já consegue visualizar o prédio da Coarte. No meio do caminho a gente se depara com um coreto. Não sei se você também sabia, existe um coreto na UERJ. E agora sim, essa planta aqui como cortina, né, para revelar o nosso prédio da Coarte. A caminhada é em torno de acho que uns 5 minutos, então eu sempre saio às 2 horas, pelo menos eu tento, né? Porque aqui eu não tenho desculpa de chegar atrasada, a não ser o meu trabalho quando me pega, né? E ali é o bandejão, não sei também se você sabe, ali é o bandejão, o famoso bandejão da UERJ, que infelizmente eu não posso utilizar. E agora a gente vai entrando aqui pela Coarte, caminho que você já conhece bem. Até chegar à nossa querida sala Paulo Freire, onde tudo pode acontecer, inclusive nada. É isso, Beatriz. Essa é a minha carta para você. Beijo, querida. Oi, Maria Fernanda. Tudo bem com você? Eu passei um tempo pensando em como e o que dizer nessa carta. E eu resolvi falar sobre movimento. O movimento é algo simples, essencial e poético. O movimento está no vento que bate nas árvores, nos carros que passam na rua, nos pássaros que voam, ou até nos que ficam pousados na varanda só observando. Nas ondas do mar, o movimento está presente em absolutamente tudo. Quando a gente abre os olhos, quando a gente respira, quando o nosso coração bate, na dança, na arte, na vida. Movimento é vida. E a vida é movimento. É isso. Espero que tenha gostado. Um abraço da sua colega Beatriz. Tchau.
tem suas crises existenciais. O mundo está cheio dessas estranhezas. Às vezes, a calma que a gente busca está balançando logo acima da cabeça, quase desabando. Menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Mas aí a gente sacode a poeira e, com um pouco de imaginação, achamos um rio serpenteando no asfalto. Só que, cuidado, é bom saber a hora de cortar. Nem tudo é bonito por muito tempo. E às vezes a realidade não basta, e a gente quer viver um pouquinho de ficção. E toda ficção precisa de ensaio. E para isso não tem nada melhor do que se imaginar protagonista do próprio filme. E vamos combinar, tudo se torna mais dramático numa tela. Ainda mais com a trilha sonora certa. Vem aqui, Lé, pra tirar uma selfie nossa. Tinha um maluco inglês, irlandês, sei lá, no século XVIII, chamado Berkeley, enfim. Ele propôs uma teoria chamada imaterialismo. Título estranho, conteúdo mais ainda. Ele argumentava que a realidade não existe independentemente da percepção ou da consciência. Ser é ser percebido. Berkeley lançou essa braba. Todas as coisas materiais dependem de uma mente que as percebe para existir. Quer dizer que se um avião passa no céu, ele existe até onde nosso olhar alcançar. Depois, ele não só sumiu, ele deixou de existir. E isso não serve só para aviões. Pausa reflexiva pra gente fingir que entendeu, pelo menos. A Fernanda lembrou como é nova essa coisa de internet, né? De compartilhar imagem em infinitas telas. E eu pensei que o tal do Berkeley nunca conheceu uma câmera. O que ele diria sobre existir em dois lugares ao mesmo tempo? Sobre isso da gente se espalhar por aí, deixando fatias do rosto em milhares de espelhos. É porque no fundo de toda lente tem um espelho bagunçando a realidade. Visto por uma câmera, até as coisas mais banais parecem estranhas, como levar o pet para passear no domingo ou comer um pet ultraprocessado com farofa. É que a realidade é mesmo difícil de captar. Quando a gente acha que entendeu e achou nela algum conforto, ela já escapou e virou outra. Tá se achando muito, sabe? Tipo, acho que ele tá um pouco, não tá se cuidando muito, ele tá ficando velho. Não adianta lutar contra isso. Talvez por isso a gente filma, fotografa, posta, pra tentar congelar o momento. Né, Joana? Talvez pra tentar se agarrar ao concreto. Pra ter certeza de que aconteceu. E assim achar algum sentido no absurdo. É engraçada essa expressão, erro na Matrix. Pra nós é mais fácil acreditar na Matrix do que só aceitar que a realidade é mesmo uma doideira. Uma garça, por exemplo, não dá sempre um pouco a impressão que é um bicho imaginário? Como aquela primeira que apareceu no vídeo do Bruno.
Ou a que alugou um triplex na cabeça da Paula. Às vezes eu detesto a realidade, mas ainda é o melhor lugar para se tomar uma cerveja gelada. Ou ao menos sonhar com uma. Eu não sei se eu termino esse vídeo melhor do que eu comecei, então vamos meio que terminar igual. Eu já disse que a mãe dos meninos surgiu no fim dessa cena, logo depois do corte. Foi como se eles se reencontrassem depois de muito tempo. Depois saíram correndo para longe do plano. Pareciam fugir de uma bicicleta. Mas a realidade que permanece só vai até aqui. Não tenho registro do que aconteceu depois. Assim, como ter certeza de que realmente aconteceu? Embarque não é por aí não, Léa. Pelo outro lado, tem que passar pelo outro lado. Dá pra pular o muro não. Isso aqui não é a França, isso aqui não é a França não, isso aqui tem lei. Isso aqui tem ordem, as coisas são organizadas. Cara, não são aviões, são fucking helicópteros. Caralho, será que tu vai de helicóptero pra Campinas? Eu vou de helicóptero. Não, é aquele ali azul, azul aqui ó, vamos mostrar. não, mas eu já... Vamos mostrar o avião. Mas é um pouco decepcionante, mostra essa. Você quer mentir? Você quer mentir? Tá, vai ter que cortar. Isso! Vai ter que cortar depois. Incrível, helicóptero, cara. Não acredito. Não acredito. Esse aeroporto é muito engraçado. Pelo menos isso seria... Esse é seu piercing. Meu piercing ou minhas molecas? Meleca. Mas não tem como entender isso. Tá bom, vamos então. Para o Kevin do futuro. Seguindo-te. Duvido. Odiando, com certeza. Vamos lá! Odiando. Fala pelo menos.
Pera aí. Pera aí. Pera aí. Causa sacha taga tu pueru ya guna mi causa ganau tirai goni causa sacha causa sacha ukutaga runa tião